Boa tarde, hoje é boa tarde, Ricardo Kim, sexta-feira, 12 de junho, mais um UFC no ar. Boa tarde, Celso, boa tarde, pessoal, isso aí, sexta-feira, até que enfim, fim de semana chegando aí. Boa tarde todo mundo, se já puderem emendar aí no feedback do show, por favor. Milene, SMP, UFC atrasado, Rio Hunter está reclamando aqui, Rob Deus, que isso, áudio e vídeo ok, senhores, Rio Hunter. Psyu falando que boa tarde só se for pra gente. Boa tarde pra você, Psyu. Então, Trix também falando, Murilo também, PH, abraço, Murilo. Que isso, Adriel, Luke, Juninho. Um dia vocês matam um de susto. A gente? Acho que você deu boa tarde, foi por isso. Sexta-feira, gente, pô, vamos acalmar a situação. Postei um negócio aí no Face, pô, preocupante. Caco Pérez, daqui a pouco eu falo sobre isso. Pescador, Lucas02, Cockbass. Gutos de Oiel tá sempre aqui, gentil. Boa tarde, Celso e Samurai. Isso aí. Que isso. Fera, GLP, T-Trader. Pô, um dia eu não consigo, vou ficar só falando o nome, porque como tem gente. Aí, Machado Forte, obrigado aí pela participação, audiência de todos. Sexta-feira chuvosa em São Paulo. Precisa chover também, né? Um pouco de umidade. Porque a situação aqui tá complicadíssima, né? De água e tudo mais, tá bem complicado. Eu não postei só um negócio aí no Face agora, tinha postado mais cedo. Até polêmico. Foi mais polêmico aí, meio preocupante, né? Que eu postei mais cedo, eu tenho que até olhar que eu sempre esqueço, a idade tá chegando, que tá ficando complicado. Você acabou de postar. Postei um que foi sobre a Petrobras. Sim. Que era discorrer um pouco sobre a Petrobras, que é a produção dela, né? Que isso, Rio Hunter falando que no Rio está azul o céu, né? Aqui é Gotham City, né? Aqui a maioria das vezes está escuro. Tá cinza, aqui é cinza. Mas vamos lá. E aí eu postei sobre a Petrobras, sobre a produção, né? A empresa investe 8 bi. Celson, com N, Plácido, Nelly. E aí eu postei justamente falando disso, quer dizer que é um absurdo a Petrobras investiu 8 bi e a produção dela caiu. Então não faz muito sentido isso. Olhando maio contra abril, a produção da companhia caiu 1%. Simplesmente isso. Fora a Dilma e a ANP falando aí que a Agência Nacional de Petróleo, que modelo de partilha vai permanecer, né? Quer dizer, deveria mudar. Meu endereço no Face, pessoal perguntando, esse aqui, gente. Aí aqui agora postei uma coisa mais polêmica, né? E aí chamou a atenção. Já vou aceitar que eu tô aqui, menino. Peraí. Aceita aí. Né? Então, mas postei uma coisa mais polêmica que foi segundo o jornal o Globo, né? Eles foram pedir dados. Hoje você tem a parte da imprensa que você pode justamente, né, pedir informações, não sendo informações secretas, né? E um jornalista foi pedir para o Itamaraty uns documentos que eram sobre o Odebrecht desde 2003 até 2010. E um diretor, um diplomata do Itamaraty falou, não, muda, porque se ele é restrito, tem acesso. Se ele é secreto, são 15 anos para poder liberar. Muda para secreto. Pô, não faça isso, né? Quer dizer, é bastante complicado, por isso que a gente fala do fim do ciclo do PT no poder, já vem falando isso constantemente. A situação só piora, né? Para ele e tudo mais, né? Então, postei isso do Globo, tá? Do jornal, tá na capa lá, chama a atenção, tá ok, senhores? Vamos lá, vamos começando aí, porque pessoal, para a gente começar a falar, mas podem seguir aí. Eu comento todo dia um pouco sobre o mercado, alguma informação mais relevante, inflação, né, juros, como é que tá, que a gente espera. O SMP já fazendo a primeira pergunta aqui. Celso, essa Selic de 13,75 tira o volume da nossa bolsa e a tendência fica sendo de baixa a longo prazo? O pequeno investidor que insiste em lutar para fazer sua carteira de ações render mais que a renda fixa deve sofrer muito, concordo? Em parte, tem oportunidades na bolsa, mas é óbvio, né? Quando você olha, o investidor vai olhar, é famoso assim, vou abrir uma loja de varejo, vamos trabalhar, né? Vou abrir uma lojinha no shopping. Aí você fala, pô, eu não tenho todo o dinheiro, custou R$1 milhão, eu vou ter que pegar um empréstimo. Aí o banco chega e fala, cara, vai custar para você 30% ao ano. O que, o empréstimo? Desistir de abrir a loja.
pô, desistia. O meu retorno na loja seria 25, desistia. Então você dificulta toda a economia. É até um ponto que a gente discute, até com a nossa economista-chefe, a Zaina Latif. Esses juros, né, ela acha que deveria parar de subir. E por que deveria parar de subir? Você tem outros mecanismos para também controlar a inflação, né, gastos do governo, tudo isso. Porque esses juros, cada vez mais alto, ele tem um problema no custo do tesouro, da dívida do governo. Porque você aumenta isso, é atrelado a Selic, ele paga mais caro, sobra cada vez menos dinheiro. Então vai uma bola de neve que ele sobe juros, o empresário demite, o empresário não contrata, quando o empresário vai pegar financiamento está cada vez mais caro, restrito. Então é uma bola de neve que é justamente para reduzir o consumo. Só que se extrapolar, é aquele famoso assim, o doente está precisando de remédio, mas você não pode matar ele. A dose for muito forte, você mata ele. Aí perde o grau de investimento por isso até. Aí tem que tomar um cuidado, né, Kim? Esse paralelo que você fez do remédio é como se você desse o remédio e vendo se dá efeito ou não e vai aumentando a dose depois. Sim. E não chegando. Mas, de qualquer forma, também essa questão do pequeno varejista ou pequeno empreendedor não abrir um negócio, alguma coisa nesse sentido também, assim como você falou, vale para as grandes empresas. Ela tem um projeto ali de expansão de capacidade, ela vai ter que tomar dinheiro mais caro com um cenário ruim de demanda, quem que vai fazer? Então todo mundo congela projeto, etc. De fato, essa questão tende, pelo menos no curto, médio prazo, piorar bastante aí a expansão de produção, etc., tirando confiança, né? Se a gente for ver o gráfico de confiança do empresário, tá de mal a pior caindo e não é que chegamos no fundo do poço ainda. Então, a entender melhor e a monitorar, porque de fato o BC ele está com um discurso bem duro com relação a aumento de juros e a curva já precificando 0,5% e 0,25%, mas a gente está falando, como você bem vinha comentando, de 14,75%. Já. Tem cada com os 14,75%. Então, sim, precisa checar a dose aí mesmo, que chama atenção. Isso aí, vamos lá para as perguntas. O que podemos esperar do tal plano de negócios da Petrobras? Redução dos investimentos, né? É interessante, né? O plano era para sair agora, essa semana. Foi para o dia 26, agora está vendo sair esse mês, dizendo que está muito complexo. Redução de CAPEX, olhar o de investimentos, né? Quais os ativos que eles pretendem vender, pelo menos a gente espera isso, que eles divulgam. Vamos abrir capital da BR Distribuidora, vamos vender esse ativo, aquele outro, aquela refinaria não sei aonde, uns blocos nos Estados Unidos, no campo do Golfo, do México. Então a gente espera isso, né? Mas e tamanho, né? Obviamente, desse plano. Tá? O Rob Deus falando aqui, Celso, bota lá aquela ordem de venda na Petro para derrubar logo ela. Tá faltando a sua ajuda. Eu não posso operar, infelizmente. Né? A gente, por conta de conflito de interesse, nenhum de nós aqui, nós temos ações, só ações da XP, que é fechada. O Schirmer aqui perguntando, Celso Enquim, qual a expectativa da entrevista de Dilma? Nem sabia, no Jô hoje. Vai falar dessa entrevista. Um panelaço nunca visto na história desse país, não, acho que é muito tarde. Logo no dia dos namorados, o pessoal não vai bater panela. O pessoal tá jantando ali, fazendo um trânsito. Não acho que tenha esse impacto, não, até pelo horário. E cada vez menos o Jô vem perdendo audiência, né? Até pelos comentários meio conflitantes aí dele. E aí ele vem perdendo credibilidade e até audiência, encurtaram o programa, demitiram gente, o quarteto virou trio, era o quinteto virou trio. Daqui a pouco é solo, daqui a pouco não tem, é DJ só. O Voo Cego falando, Celso, como é a história do Pedro Bial da Fiat, foi muito boa. Não, era só ele falando que carro é investimento, né? Eu nunca comprei um carro e consegui vender ele mais caro. Você já conseguiu, Kim? Não. A Localiza, compra o carro e vende pelo mesmo preço. Nem agora ela está conseguindo fazer isso. Aí vem o Pedro Bial falando, carro nesse momento de... Comprei agora. Nesse momento de BBB, né? Bom, bonito e barato. Vocês podem comprar o automóvel da Fiat porque carro é investimento. Pelo amor de Deus. Tinha propaganda, cara, que tinha proibido. Você não pode falar isso. Pô, porque é proibido. O cara vai falar carro é investimento, cara. Pô, é complicado. Me irrita essas coisas. Desculpa aí. Vamos lá. Celso, por favor, você mais cedo comentou que o aluguel da Ambev aumentou. Sim, a demanda pelo papel. Ela saiu de 125 milhões para 140 milhões de ações. Esta não é uma notícia certa, pode comentar mais? É uma notícia, a nossa mesa de aluguel detectou isso. Tem dois motivos porque as pessoas, os investidores, alugam papel. Em alguns casos, para vender, para shortear. Em outros até,
por conta de juros sobre capital próprio. Principalmente quem tem, né, a pessoa física aqui, ela não tem direito ao IR descontado, que é o que tem o estrangeiro. Então o estrangeiro ele se beneficia daqueles 15%, tem esse benefício, ainda tem, e aí ele aluga para ter esse benefício do ativo, e o local ele não perde o direito. Então isso também pode ser por JCP. Não vejo o aumento da demanda para o aluguel em Ambev sendo um problema, não, galera. A Oi vai recomprar 331 milhões de euros em títulos de dívida. Sim, qual é o reflexo disso? Nenhum, que ela já emitiu 600 milhões também de euros. Não vejo aí nenhum reflexo negativo nesse sentido. Tá? Passar aqui uma... Pô, o pessoal perguntou aqui. Kim, fala por favor de Vale. Zé Wellington. Vale hoje está sofrendo aí por conta de preço do minério que foi para baixo hoje, além disso tinha dado uma esticada boa já. A gente continua com o mesmo cenário, pelo menos na nossa cabeça aqui. Essa dinâmica de oferta e demanda vai pressionar preço, continua pressionando preço. Você vê a desaceleração da China bem nítida aí, ao longo desse curto prazo, entrada de capacidade global, etc. Isso tudo que a gente já vem comentando. Obviamente isso impacta a Vale, que tem um investimento muito forte para fazer agora. Então, gente falando já em corte de dividendos, etc. Então, junto a isso, e talvez bem importante, é a questão de valuation, né? Não está uma barganha ali negociando até acima dos seus competidores globais. Então, assim, a gente não vê muito trigger de alta para Vale para o curto prazo, negociando a um valuation relativamente caro. Então, a gente prefere ficar fora. Quem tem, assim, é bem claro para a gente fazer uma proteção a custo zero, porque você ainda vai participar de uma eventual alta, mas como a gente está com um cenário bem pessimista, ficar fazendo essa proteção, ficar protegido, faz muito sentido na nossa cabeça, tá? Para quem não tem, acho que agora não é entrada, só se você estiver olhando muito longo prazo, mas curto e médio prazo tem alguns outros setores que que tem perspectivas melhores agora nesses próximos 2 anos, digamos assim. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Celso, o BTG deu um upgrade em Eletropaulo, estou vendido. Saiu alguma notícia de reajuste? Tem esse mês, talvez tenha um novo reajuste de preço, a gente já vem falando sobre isso, de 16,7% para residências. O WebTrex perguntando aqui, com o impasse na Grécia, pode impactar na exportação de celulose? Dólar em alta, mas algumas ações de celulose caindo. Alguma coisa a ver com a outra? Não. Não, na verdade, nem todo dia a correlação vai ser perfeita de dólar com Suzano, fibra, etc, tá? Assim, a gente, no médio e longo prazo, isso tende a ser bem correlacionado, mas assim, no dia não é que sempre vai andar junto e tem pouca influência. O dólar, sim, tem bastante influência e a parte da demanda continua, assim, num ritmo bom, principalmente puxado por China e Europa, o consumo de celulose. Então, assim, a questão da Grécia vai impactar mais no câmbio e aí sim depois nas empresas, mas o dia de hoje, assim, a gente não viu nada de muito específico. Boa. O Peterson falou que lá no Paraná, carro valorizou usado, porque elevaram o IPVA, né? E aí aumentaram o valor do automóvel na tabela FIP para poder cobrar mais do IPVA, mas isso não é normal, né? Então a gente compra o carro em São Paulo e vende no Paraná, foi isso que eu pensei aqui. É só ver, o preço da gasolina está meio alto também, então... 3DT está perguntando, ontem, Celso, você disse que a Cosan sofre interferência governamental, absurda. Seria assim como a Qualicorp de setor? Não, é pior, vai além, porque você tem o álcool. E aí, como ela é também a parte da usina, a Cosan, de cana-de-açúcar, quando você coloca o preço agora, por exemplo, você está com a gasolina, deveria estar mais cara, teria que repassar uns 8% para a bomba. O governo não vai repassar. E o que acontece? O álcool não fica competitivo nesse sentido, só quando você eleva preço, aí sim. Então, ela tem essa interferência governamental, né? A Cosan está ficando atrativo no nível de valuation, mas tem esse peso. Zé Wellington perguntando de Ambev. Ambev teve só essa parte aí, a gente não vê mudança, um ativo que está começando a pagar um yield interessante, né? Um dividend yield interessante na casa ali de 5,5%, 6%. Uma empresa forte, geradora de caixa, tem baixo investimento hoje
e aí acaba gerando caixa, pagando mais dividendos. Kim, o que você acha de Dufry? DAGB33. Caraca, perguntar pra você, Kim, não foi pra mim, ó, tá? Kim, o que você acha de Dufry? O Celso que olha mais, querendo ou não, boa empresa aí, atrelada a dólar e varejo, né? Essa foi sacanagem, né? O UFC mesmo, né? Porra. E amanhã tem o Caim Velasquez e o Verdun. O Verdun vai perder. Brasileiro, coitado. Mas vamos lá, de Dufry. Dufry é uma empresa, óbvio, tem a parte de dólar, comprou outras empresas lá fora, uma empresa muito bem posicionada, só que a gente vê uma retração, principalmente se olhar Brasil, né? Porque as pessoas vão viajar menos, tendem a comprar menos, por isso tem a promoção de voos de passageiros. Eu gosto da empresa, só que o cenário piorando, não sei se teria hoje, né, olhando assim a empresa, excelente gestão, tudo isso, era Brasil, né, Duty Free, e agora era Brasif, né, e aí virou a Dufry. É uma excelente empresa, quem tem, acho que dá para manter, mas não entraria no ativo. Eu estou pegando aqui que me perguntaram do Banco Central, Focus. O relatório Focus, eu nem sei se tem a Selic, perguntaram da Selic para 2018. Aí eu vou dar uma olhada aqui, mas eu nem vi. Vamos lá, deixa eu ver se tem 2018 aqui, que eu acho que tem. Qual seria a taxa 2018? Eu não sei se tem previsão ainda, porque como é muito distante, 2018, o mercado nem olha e vai ajustando conforme o governo vai ajustando, né? Só tem acho que 2016, deixa eu ver se tem 2017. Eu tô pegando aqui o Focus, mas eu acho que não tem nem 2017 no relatório Focus, tá? É que a gente tem ideia da taxa. Mas a taxa, se fosse olhar a Selic para 2018 fazendo o dever de casa, poderia estar 10%, alguma coisa assim, mas aí é chute. Não faz também muito sentido olhar lá na frente, só se você comprar um pré, né, para travar, que aí poderia ser interessante. Celso, por que a baixa tão brusca da Graziotin, CGRA4 nos últimos dias? Essa piora, né, na economia, essa piora principalmente no varejo, números piores, elevação da taxa de juros, oferta varejo e também diversas fábricas, aí anúncios de fábricas, né, de fechamento, férias, e aí a gente vê ali no sul, você tem como é que se fala? Uma dependência também dessa indústria, né, de bens de capital, Randon, Marco Polo, e tá muito, muito ruim aqui. Caminhões caindo 50% vendas. Hoje teve até aquela notícia da MAN, a segunda maior produtora de caminhões aqui, dando mais layoff, etc. Enfim, mais do mesmo, né, que a gente vem comentando ao longo das semanas, produção de pesado aí caindo 50%. Então, o negócio continua piorando ainda, não é que parou. A gente viu aí os últimos meses a coisa se agravando, então fica difícil meu bens de capital. Na época... Que isso, o Steven tá falando aqui, com essa performance dá para montar um stand-up financeiro com o Celso ali no Otávios. Aqui na Faria Lima, quase com Cidade Jardim. Que isso, pô, vai bombar. É outro nível. Pô, viu? Obrigado, Steven. Visitou a gente aqui, conheceu todo mundo. O que dizer sobre os fundos imobiliários? Eles deram uma andada, né? Eles deram uma corrigida aí no curto prazo, muito com essa expectativa de no mais longo prazo, né? Você sobe os juros aqui, a curva dos longos ela diminui mais rápido. Porque se você ajusta mais rapidamente os juros com 0,5%, 1%, dá um choque, mais rapidamente a curva, que né, a curta sobe e a longa tende a cair. O Mamute Siberiano comentando aqui, Celso, eu comentei com você sobre minha esposa, gerente da HSBC Premier. Sim, ontem perdeu 4,5 milhões para o Safra no CDI, 103% desmontaram uma banquinha na porta. Então assim... os caras já aproveitando ali. Isso também, a gente também está captando bastante, Mamute Siberiano, né? Captação recorde nossa. Não acho que é só, obviamente, o HSBC, mas os produtos, não ser um monoproduto, né? Não ser um banco, só tem aqueles produtos. Qual produto? Você só tira um. Que não, aí tira o pior, né? Ele não te vende o melhor. É conflito de interesses, né? Total, né? Te vende plano de previdência para um velhinho de 90 anos. Pô.
É, porque pique. Quando você é independente, você pega os melhores produtos de cada casa e oferece. Agora, imagina se você é sei lá, Itaú, HSBC, por que você vai oferecer um Bradesco lá com uma taxa Não, concorrência, não pode. Então fica envezado, não tem como. Por isso que a gente está crescendo tanto. Deixa eu ver aqui. Fundo imobiliário eu falei. Qual o preço sobre o lucro do trimestre, né? Para BR Malls? É do ano, né? A gente acaba olhando o ano, mas ela está em 15 vezes, talvez até um pouquinho menos, com essa queda nos últimos dias. Qual o cenário para seguradoras no curto prazo? A taxação a mercado às vezes é ruim, porque você tem a taxação de juros, se eles estão pós-fixados e normalmente estão com o pré subindo, eles acabam se prejudicando, mas é só taxação a mercado e pode se perder um pouco, principalmente quem tem automóveis, né? Dependendo do bem, você pode aí apresentar uma queda na receita, tá? Celso Equinha, as ações da Vale não está com valor acima da reasituação de dívida e manejo para operações? É o que a gente vem comentando aqui, de fato, se você olhar em termos de valuation e preço, ela deu uma esticada boa agora, porque se for ver, ela vai ter pressão no caixa com investimento e o EBITDA que ela está gerando ali, o fluxo de caixa operacional é decrescente por conta de preço. Então, com isso, você no relativo, em termos de múltiplo, você dá uma esticada aí e começa a negociar a um prêmio até com relação a aquelas competidoras lá fora. Então, de fato, a gente também está achando aí o preço um pouco elevado, por isso que não dá entrada pra gente nesses níveis aí de Vale. A gente continua bem cético com o papel. Isso aí, pessoal falando de linha de telefone. Murilo MB aqui falando que linha de telefone valia tal. O Murilo, eu não lembro, não era nascido nessa época. O que é linha de... Telefone, Telerge, não sei nem que nome é essa empresa, Telerge, não era nascido nessa época. Então, não tem como eu lembrar essas coisas. Telefones eram ativos. Eu já nasci, já tinha celular. Então, já nasci nessa época. Então, eu não lembro. Brincadeira, pessoal, brincadeira aqui. Hoje é sexta-feira. Suzano, pedindo para você comentar sobre SUSB 5, Ricardo Kim, nossa aí principal aposta. Suzano é a nossa principal posição na parte de exportação. Continuamos bem animados ali, principalmente com esse estrutural do dólar para cima, ou enfim, pelo menos se mantendo num patamar alto. E a dinâmica de celulose indo muito bem, né? Estão conseguindo até repassar preço, porque a demanda crescente ali e a performance da celulose em termos de commodity comparativamente às demais está bem interessante. Por isso que a nossa posição, a gente tem uma posição grande agora voltada para exportação e aí com foco em celulose com Suzano e Fibria. A gente continua preferindo o Suzano, mas Fibria ficou um pouco para trás, a gente colocou até um pouquinho ali e para diversificar um pouco de risco, mantendo mais em Suzano e um pouco menos em Fibria. Boa. O Ferro está perguntando sobre Par Corretora. A gente não pode comentar nada sobre a companhia, infelizmente. Tá? Então, Par, a gente não pode porque a gente participou da oferta. Que isso, eu não estou conseguindo pegar agora as perguntas aqui para salvar. Agora consegui. Está tendo um problema na tecnologia aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Sobre Pão de Açúcar, o Debone, fala Debone, está perguntando aqui, Pão de Açúcar está chamando a atenção, ela estava R$102, a gente achava caro, estava quase 20 vezes lucro, agora está na casa de 15 vezes lucro. Eu ainda esperaria um pouquinho para entrar, cenário ainda bastante complicado para o setor mesmo de supermercados, e lembrando que 25% das receitas dela vem do segmento de eletrônicos, eletrodomésticos, e isso está caindo fortemente. É igual o Magazine Luiza, horroroso, a ação está se acabando. Está acabando. Você achou que já falei. Já chegou lá no fundo Não da poça, chegou. Né? Já falei que o investidor institucional falou que a empresa vai acabar. Vai ter que ser vendida, alguma coisa assim. Não para de cair. É impressionante. CNP, os dados da produção de Petrobras, sim, queda de 1%. Muito ruim. Foi até que a gente reiterou aí o short no ativo. Sim. Não, foi queda. 1% de queda olhando maio contra abril. É impressionante. Muito ruim mesmo. Que nas educacionais, com esse vai e vem nos benefícios e crédito que o governo dá ao setor, o que esperar para o início do ano que vem? Mais incertezas como foi esse ano
ou será que já está precificado o setor? Talvez mais incerteza do que a gente teve no início do ano vai ser difícil, né? Porque toda aquela mudança sem nenhum comunicado, sem transparência até para as empresas, isso aí que deu todo esse estresse no mercado. Acho que transparência, a gente já está vendo um pouco mais de transparência nesse sentido. Tudo bem que está mudando as regras para o próximo ciclo de captação no segundo semestre, já deve mudar bastante coisa, aumento de juros, redução de carência, etc. Mas pelo menos o governo está sendo transparente, já está costurando ali com as empresas essas mudanças. Isso é bom, obviamente, porque aí elas conseguem se planejar em termos de capital de giro, etc. Então, acho que o pior provavelmente já passou, mas a gente continua bem cético ainda no curto prazo, ainda vai ter alguns impactos aí com as mudanças em captação, etc. E agora, mais especificamente para o ano que vem, a gente ainda está otimista com o Kroton. A gente deve ver algum fluxo ali, o pessoal está bem leve em educacionais, vão começar a olhar de novo para o setor. Agora que as regras estão um pouco mais definidas, a gente pode ter um fluxo nesse sentido. Então, só ficaria cético com relação à concentração. Sem concentrar muito, a gente ainda acha que o Kroton tem espaço aí, e é um case interessante, principalmente para diversificar o portfólio. A gente tem 10%, por exemplo, na nossa carteira de longo prazo. Mais que isso, de concentração, fica um pouco difícil agora, até tomando uma postura mais conservadora. Vamos lá. Vamos lá, galera. O pessoal não acreditou aqui, pô, que eu sou garoto, pô. O Murilo MB acompanhou a construção do Barra Shopping. Os coroas modernos aqui. Vamos lá. Perguntaram aqui o Tique. Magnesita, Grendene, Valide e Leli. Cara, dessas aí, só Valide. Magnesita sofre com siderurgia, é dependente da siderurgia. Meu Deus do céu, siderurgia indo horroroso, o cara não vai ter por que mexer. Grendene tem uma parte de moda, é um ativo barato, mas ainda não teria. Leli, totalmente moda, entra para o supérfluo. Só Valide, que cartões de crédito e débito, carteira de automóveis, documentação toda, ele ainda faz. Está indo até para passaporte, ainda valeria a pena. O que a gente acha de múltiplos, vale a pena comprar agora. Tem outros ativos aí mais interessantes SMP do que múltiplos. É uma boa empresa, mas teria outros ativos aí. O Macarri me chamou de Celco. Celco, por favor, tem como analisar a BB Seguridade. BB Seguridade é um ativo que a gente gosta, sofreu bem aí no curto prazo. Acho que vale a pena, está num excelente momento aí para comprar. Quem fala day trade, a gente olha mais para o fundamento, mas valeria a pena ter BB Seguridade, Itaú, Cielo, CETIP, alguns ativos que a gente gosta. Quando sai esse famoso plano de investimentos da Petro, não tem data NBS. Vai no dia 26, talvez seja mês que vem, sabe-se lá quando. A Bitrex perguntando se o CS prevê a Selic 15%, eu acho que ele foi 14,75%. Tá, mas se eu compartilho da mesma opinião, eu acho que tem 0,5% de alta, acho que poderia para a próxima reunião, então a gente estava falando em 14,25%, poderia dar mais uma de 0,25%, 14,5%. Já tem gente que acha que deveria parar por aquilo que eu comentei no início, né? Para ver o que está acontecendo, dá uma olhada na inflação, porque pode ser um tiro no pé até perder o grau de investimento, né? Se você sobe muito a taxa de juros, afeta, né, a dívida do governo, né? Então esse também é um problema. O Rob Deus falando que o Banco do Brasil teve a audácia de tentar vender uma previdência para minha mãe com taxa de retorno de 4%, dizendo que é bom, que se ela morresse, os benefícios não entravam no inventário, iriam direto para os beneficiários. É impressionante, é impressionante. Por isso que a gente fala, por isso que a gente está ganhando market share, por isso que a gente tem hoje 20 bi em custódia, entendeu? Esse é o ponto. A S&P insistiu aqui, Suzano, com esse dólar, não é arriscado? Tem, né? O S&P está falando que não temos mais certeza se o dólar vai continuar em alta em relação ao real no curto e médio prazo. Não é arriscado, Suzy. Primeiro que a gente não tem certeza de nada. Certeza é uma palavra meio forte ali. Agora, mesmo que o dólar não vá para 3,5, etc, tudo bem. Mas um patamar alto ele deve se manter, até porque a gente tem que lembrar que você tem um Fed lá fora querendo subir juros. Isso aí tenderia a desvalorizar a nossa moeda. Então, e de novo, outro ponto aqui que não é para colocar tudo em Suzano. Assim como você não vai colocar tudo em Itaú e não vai colocar tudo em Cielo. Aqui a gente está falando uma coisa mais prática de portfólio e investimento mesmo. Então a gente acha que tem que ponderar o portfólio e ficar exposto principalmente por uma dor de barriga ali com relação à Fed aumentando juros
e ali você faz um hedge natural, tendo um pouquinho em Suzano, tá? Mas certeza se vai subir ou não, é difícil. Se a gente tivesse uma certeza aí, comprava a call seca de dólar e ficava rico. É isso aí, só precisa de uma, né? Só uma. Boa. E aí, já emendando, Kim, já falaram de Ecorodovias? O Marcão está perguntando aqui. As novas concessões quase não surtiram efeito no preço do papel. O que acham? Ainda em queda? Ecorodovias caiu bastante, a gente não gosta do setor. Você tem, por um lado, um IPCA acelerando, um BC com um discurso mais duro com aumento de juros, etc. Isso aí, obviamente, é ruim para as concessões. Por outro lado, você tem um fundamento ruim em termos de tráfego diminuindo, principalmente pesados, leves também performando mal. Então, fica difícil você pagar ali para um cenário que parece que vai continuar ainda por um tempo assim. A gente prefere estar em outros ativos. Agora, com relação ao pacote de infra, obviamente você traz mais oportunidades aí de investimento para rodovia, CCR, etc. Mas não é isso que vai salvar a pátria. Talvez você tenha que ver também quanto que vai ser, quais vão ser as condições, enfim, qual que vai ser o retorno, etc. Tem bastante coisa ainda de incerteza pelo caminho. Então a gente, principalmente por conta de juros no patamar mais alto e fundamento ruim com relação ao tráfego, etc., a gente prefere ficar de fora de CCR, rodovias, enfim, todas essas de concessões. Boa, Marfrig para baixo, a gente acha, continua, a empresa tem um problema sério de governança corporativa. Essa não dá nenhum momento, vocês vão ver a área de análise recomendando compra nesse ativo. Bradesco, não sei se foi analisado, estava fora o Rafael aqui, OM84. Rafael, Bradesco a gente gosta de bancos, prefere Itaú. Bradesco, se pagar 10 bi pelo HSBC, ok, se pagar 14 bi, tenderia a sofrer mais ainda. Tá ok? Eu acho que é isso. Fundos imobiliários, avaliando, foi aquilo que eu falei, né? Tem alguns que podem valer a pena, a gente não está acompanhando assim no dia a dia. Eles já andaram um pouco, mas tem alguns que ainda poderiam valer a pena, tá? A gente tem uma área hoje cuidando disso, só está sem o programa, mas a gente tem uma área cuidando disso. Eu vou pedir para o pessoal postar aqui quais seriam os melhores fundos, falar também, para ver se a gente volta com esse programa aí, pelo menos uma vez por semana, para falar aí sobre os fundos imobiliários, que eu concordo que era interessante sim. Que isso? Macario, né? Macario. Nada, pô, foi só comentei que quando o pessoal escreve errado meu nome, eu sempre comento aqui. Celso. Né? Eu sempre comento aqui, né? Aí, pessoal, aqui, todo mundo falando, moro aqui, morei ali, morei lá. Pessoal mesmo aqui. Falando aqui sobre isso. Vamos lá, se teve mais alguma coisa para responder a última. Não estou entendendo. Dólar subindo há 3 dias, as exportadoras caindo forte. Por quê? Tá subindo forte assim? Dólar? Acho que é porque às vezes no intraday elas destoam um pouco, às vezes o dólar sobe, elas caem. Mas nas semanas ou nos meses aí tende a correlação ser um pouquinho mais forte. Vocês não conhecem o Lucas, não? É o cara daqui da produção, chato pra caramba, tá aqui me perturbando aqui do lado, que o tempo já acabou, plena sexta-feira. Vai tomar uma cerveja, vai, Luquinho. Chega causando aí né? Pô, tá reclamando aqui pra caramba. Reclamando, fazendo aquele sinal de finalizar o programa. Doutor Golias aí, falando, Tractebel, por favor, a gente prefere não ter nenhuma empresa geradora, nem distribuidora de energia, só valeria a pena ter transmissão TAEE11, Taesa. E o mala aqui, Kika Celso e Kim, MRV e Sabesp, nada mudou, Sabesp ainda sendo altamente prejudicial, MRV uma das melhores empresas do setor de real estate, só que a gente acha que não vale o nível de preço que está sendo negociado. Apertar XPTD11. XPTD, porque não perguntaram, não. XPTD11, a gente já vinha comentando. A Marolinha virou onda, isso aí. Virou tsunami, né? E ela não reconheceu, depois falou para consumir. Vamos consumir! Tá lá no meu Face falando sobre isso. XPTD11, excelente ativo, voltou bem, chegou a bater 10% de deságio. Tava 22 um dia aqui. A gente comentou. A gente falou, ó. Quem avisa, avisa amigo Mas ainda tem espaço para fechar e
tende a aumentar a liquidez, né? Então, Sim. Uma cesta de ações que tem uma gestão ativa são ações bem sólidas ali, Ambev, Itaú, CETIP, enfim, com desconto ainda. Então faz todo sentido. XPTD11, ficar esperto aí. Pô, veio solicitação pra caramba no Face aqui, agora eu tô olhando, pessoal. Vieram muitas. Vamos lá, né? Mas acho que é isso, senhores. Aproveitem. Bolsa tem mais na segunda-feira. Ainda tem hoje. Aproveitem. Cautela. Proteção, não faz mal aí. É interessante. FEM. Se a gente vem falando, aproveitem também os juros elevados. A gente vem sempre citando isso. Situação aí bastante complicada de juros no país. Aproveitem esses juros elevados. Poxa, é um momento interessante para isso. Então a gente sempre discute em relação a isso aqui, tá ok? Aí a gente vai ficando por aqui, um excelente final de semana a todos. Falei, aproveitem, descansem esse final de semana, passem com a família de vocês, aproveitem a família aí, segunda-feira. A gente volta se não tiver nada extraordinário aí durante o dia, certo, Ricardo Kim? Isso aí, pessoal, valeu, obrigado aí, semana foi boa. Bom fim de semana para todo mundo, bom almoço e até semana que vem.